Aqui em Efésios, capítulo 3, verso 20, olha o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer te surpreender, porque Ele quer fazer mais do que você está pensando, mais do que você é capaz de imaginar, mais do que você é capaz de pedir. Deus vai surpreender você. Deus vai, nessa noite, restaurar essa fé no seu coração. Por quê? Porque Deus está preparando coisas que você hoje não está conseguindo perceber. Você não está vendo, mas Deus está preparando. Pode ser que você, onde você está, no seu trabalho, em algum lugar, já atingiu seus limites, você já foi mais longe que você podia ir, mas Deus vai abrir portas diante de você, que você nunca imaginou que pudessem ser abertas. Deus vai surpreender você, porque essa é uma promessa de Deus. Deus está por fazer coisas nas nossas vidas que nós não imaginávamos. Você pensou X, mas Deus vai fazer muito mais. Você falou, não, eu já estou no máximo que eu podia. Deus falou, então agora você vai ver o que eu posso fazer. Você vai ver a porta que eu vou te abrir. E você não imaginava jamais que uma porta dessa pudesse ser aberta para você. Porque esse é o nosso Deus. Na vida, se você olhar a criação, tudo na criação é abundante. Tudo é exagerado. Os animais, as plantas, as frutas, as sementes, o mar, não é? Tudo é transbordante. Porque esse é o caráter de Deus, é o coração de Deus, é o favor de Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho o melhor treinamento. Olhando na minha casa, olhando na igreja, olhando no meu trabalho, eu não sou o próximo da fila. É verdade, mas de alguma maneira você vai ser o escolhido. De alguma maneira Deus vai te surpreender. Deus tem para você um favor que você não estava esperando, porque Ele quer fazer mais do que você é capaz de pensar, mais do que você é capaz de imaginar, mais do que você é capaz de pedir. Sabe por quê? Porque Ele quer surpreender você com a bondade dEle. Ele quer revelar a você a bondade exagerada de Deus. Você vai experimentar coisas que você não merece. Você vai ganhar o que não merece, vai experimentar o que não merece. Isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Isso é a bondade de Deus. E eu quero ler com você então uma história que está na Bíblia, em Gênesis capítulo 48, verso 1, que é a história sobre Jacó abençoando os seus filhos. Gênesis 48, versículo 1 em diante. Olha o que diz: passadas estas coisas, disseram a José: o seu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó. Vocês se lembram? José era o segundo filho mais novo de Jacó. Lembra que ele teve um sonho e os seus irmãos ficaram com inveja e jogaram ele no buraco, depois venderam ele, e o pai dele achou que ele tinha morrido. Só que ele virou governador, virou o primeiro-ministro do Egito, muito poderoso. E depois agora continua a história. E ele, então, obviamente ele se casou com uma mulher egípcia, teve filhos, e agora está sabendo do pai dele, que está para morrer.
E ele vai buscar o pai dele. Vamos continuar lendo. Verso 2: E avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito, porque ele já estava bem velho, 148 anos. E ele diz então que ele se esforçou para sentar no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Jacó está dizendo para José: esses 2 meninos seus, são meus netos, agora eu estou adotando como filho. Porque ele queria abençoar os meninos. Preste atenção nessa história. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Porque ele não conhecia os netos. Quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Jacó falou: faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José fê-los chegar a eles, e ele os beijou e os abraçou. Você vai perceber que lá em Israel, uma coisa muito séria era a bênção do pai no final da vida. Ela influenciaria a vida do filho por toda a história. E se você lembrar, Jacó era filho de quem? Quem se lembra? Isaac. Jacó era filho do Isaac. E ele era irmão de quem? Do Esaú. O Esaú era o primogênito, não é? As crianças sabem disso aqui. Espero que você saiba também. Sabem todas essas histórias. E a Bíblia diz que Isaac achou que ia morrer também. Ele era, na verdade, metade da idade de Jacó agora. Mas na época ele achou que ia morrer, e ele chamou os 2 filhos para abençoar, Jacó e Esaú. Na verdade ele não morreu naquela época, ele morreu depois. Mas ele chamou para abençoar. Mas Esaú era o primogênito, e o primogênito, ele sempre era abençoado com a mão direita, para receber a porção dobrada da herança. Porém, se você se lembrar, Esaú desprezou a bênção e vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, um dia que estava com fome. E Jacó fez isso. Então, quando chegou a hora, Jacó tramou o negócio com a mãe dele, que foi cúmplice, e roubou a bênção. Ele chegou para Isaac para ser abençoado e falou: aqui está o seu filho primogênito. Quem é? É Esaú. Ele falou: estranho, a voz é de Jacó, mas chega para cá, deixa eu sentir o cheiro. E o Jacó tinha vestido a roupa usada do Esaú. Ele cheirou a roupa e falou: a voz é do Jacó, é do Esaú, mas o cheiro é de Esaú. Mas estranho, deixa eu passar a mão, porque Esaú era peludo. E aí eles tinham colocado uma pele de ovelha nele, de carneiro, sei lá. E aí ele passou a mão e falou: a voz é do Esaú, mas... Só queria ver se você estava prestando atenção. A voz é do Jacó, mas os pelos são de Esaú. Veja, Isaac era uma pessoa natural. Ele estava sendo guiado pelo que ele cheirou, pelo que ele tocou. Ele não era alguém espiritual nesse momento. Ele estava
lidando pelo que ele estava ouvindo, a voz, pelo que ele estava cheirando e pelo tato. Era um crente sensual. Quando a gente fala sensual na Bíblia, a sensual não é uma palavra ligada apenas a sexo, é ligada aos sentidos. Então ele era alguém que estava sendo guiado pelos seus sentidos. Agora, José está velho. José não. Agora Jacó está velho também. Estou falando do Jacó. E agora ele vai abençoar os dois filhos, o filho e os netos. E a situação se repete. Agora é a vez dele. E ele chama isso. Vamos continuar lendo. Aí ele disse: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, porque me falaram que você tinha morrido, eu não imaginava que eu ia te ver. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Eu não esperava ver nem você, agora estou vendo meus netos. Olha como Deus surpreendeu ele. Ele já tinha desistido, porque tinham dito que os animais, as feras tinham matado ele. E ele sofreu, angustiou, mas era um assunto resolvido na vida dele. Mas agora, no final da vida, Deus surpreende ele. Deus não apenas mostra José de volta, como ele vê até os netos. É isso que Deus vai fazer com você nessa noite. Olha para cá. Tem coisas na sua vida que você já desistiu. Já estava resolvido. Pois eu te digo, você não apenas verá o que você desistiu, como você verá mais do que você imagina. Porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Olha o que estava acontecendo aqui, que coisa poderosa. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, porque o Efraim era o primogênito, à esquerda de Israel, desculpa, é o contrário, à esquerda de Israel, e Manassés, que era o primogênito, na sua esquerda, à direita de Israel. Então ele colocou o Manassés debaixo da mão esquerda e o Efraim debaixo da mão direita. Tá certo? Não, contrário. O Efraim na esquerda e o Manassés na direita, porque o Manassés era o primogênito. Ele colocou para ser abençoado e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele fez esse movimento. Olha o que diz, que era o mais novo, era o segundo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Essa noite o tema dessa palavra é quando Deus cruza os braços. Nós cruzamos os braços assim, Deus cruza assim. Deus escolhe o que não é, para favorecer. Deus escolheu você. Você não era para ser o mais abençoado. Você não é o mais capaz. Você não é o primeiro da fila. Mas nessa noite, Deus vai cruzar os braços sobre a sua cabeça. E Ele vai te colocar no lugar onde não era seu, para que o nome dEle seja glorificado. Há uma unção aqui, irmãos. Deus vai te surpreender nessa noite. A Bíblia diz, verso 15: e abençoou José, dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até os dias, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça do Efraim para a cabeça do Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Eu acho que naquele momento o José pensou: o meu pai
está igual ao meu avô, o Isaac, que foi enganado por ele. Acho que ele também está confundindo. Mas Jacó foi um homem tratado por Deus. Ele agora era Israel. Ele era alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Jacó, diferente de Isaac, não era guiado pelos seus sentidos. Ele não era levado pelas emoções. Ele não era levado pelo que ele ouvia, pelo que ele sentia, pelo que ele tocava. Ele era guiado pelo Espírito. Aí olha o que ele responde: mas o seu pai o recusou e disse, aquela ar de paciência, ele respondeu: eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que você está falando. Em outras palavras, ele está dizendo: mas Deus falou comigo. Ele falou: o outro será também abençoado, será um povo grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Jacó estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E essa história é linda. Então a primeira coisa que a gente percebe claramente é que Jacó, então agora já idoso, próximo de partir, e José, então como o primeiro-ministro do Egito, chega. José era esse segundo filho mais moço, que ele tanto amava. Foi para ele que ele fez uma túnica colorida naquela época, mas depois foi dado como morto, nunca mais o viu. Muitos anos se passaram e Jacó não podia vê-lo. 13 anos depois, mais ou menos, foi que isso aconteceu. E ele foi surpreendido na sua velhice. Ele não imaginou que aquilo pudesse acontecer com ele. José veio a receber a bênção do seu pai, trouxe os filhos. Imagine a alegria que Jacó sentiu em um momento que ele nem imaginava que iria mais ver o seu filho, ver o filho e os netos. É como eu disse para você, talvez essa noite você entrou aqui e você perdeu o sonho de um casamento, você perdeu o sonho de um negócio, você perdeu o sonho de ver coisas maiores. Esse era um assunto encerrado, como para Jacó era o assunto encerrado da morte do seu filho José. De repente ele está sabendo que o filho está vivo, e ele, não apenas Deus dá a ele a graça de ver o filho, como os filhos dos filhos. Eu sei que às vezes você já desistiu de muitas coisas e nem lembra mais, você enterrou isso, doeu, mas o Senhor vai surpreender você. Ele não apenas vai te dar o que um dia você desistiu de sonhar, como Ele vai surpreender você nessa noite, por causa do seu favor, por causa da sua bondade. Foi isso que Ele fez. Você pensa que já passou tanto tempo e você se conformou que nunca mais vai acontecer, que nunca vai encontrar a pessoa certa para se casar, que jamais vai ter o seu negócio, mas Deus vai realizar o desejo do seu coração e ainda vai surpreender você. O Senhor vai exceder você nas suas expectativas. Nas suas expectativas. O Senhor é tão bom. Essa semana alguém me mandou um testemunho. Ela chegou na igreja tem 4 anos. Ela falou: pastor, eu cheguei aqui em depressão, pensando em me matar, devendo para a agiota, sozinha, angustiada. Eu fui salva. Deus me salvou. Em 4 anos, ouvindo a mensagem do Evangelho da Graça, ela falou: eu fui completamente liberta da depressão. A vontade de morrer passou, a alegria voltou. Deus me ajudou e eu paguei os agiotas. Depois eu conheci um irmão, casei com ele e agora estou grávida. Ela chegou aqui pensando em morrer. Ela tinha desistido de tudo. Deus não apenas restaurou todas as coisas, como deu a ela uma família, com alegria, surpreendeu ela. É isso que Ele vai fazer com a sua vida também. Ele vai surpreender você como Ele surpreendeu a Jacó. Mas pastor,
Agora, olha, vamos continuar vendo o que está acontecendo aqui. O segundo ponto. A Bíblia fala então que Jacó chama os dois meninos, Manassés e Efraim, e os beijou. E aqui ele faz uma surpresa no verso 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Você sabe, a mãe desses meninos, ela era egípcia. Ela não era uma mulher de Israel. Ela não conhecia Jeová. Ela não conhecia Deus. Era um povo idólatra. O background desses meninos não era legal. Vinha de um povo idólatra, que carregava maldições. Jacó conhecia Deus, mas a mulher dele não. E os meninos vieram dessa história. Muitos irmãos acham que a sua história familiar, olha para cá, pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Os irmãos são muito incomodados com a questão da maldição hereditária. E você diz, não, porque o meu avô sofreu disso, a minha avó sofreu disso, a minha mãe, os meus tios, isso é a história da minha família. Pastor, não tem jeito de Deus me surpreender, porque eu venho de uma família com esses problemas de maldição. Esses dois jovens vinham de uma família com problema de idolatria e de maldição. Mas o favor de Deus alcançou a vida deles. E aquela maldição hereditária não foi maior do que a mão direita de Deus sobre a cabeça deles. Naquele momento, não importa o passado, importa que Deus te escolheu. No momento que você creu, a mão do Senhor foi colocada sobre a sua cabeça. Naquele momento, a maldição hereditária é passada. E agora, você, e a partir de você, uma bênção hereditária, que é para você e para os seus filhos, vão ser estabelecidas na sua família. Você não tem mais nada a ver, espiritualmente falando, com a sua família de carne e sangue. Você agora pertence a uma outra família. Na família de Deus não há mais maldição. Não há mais maldição, porque Jesus carregou na cruz toda a maldição. A maldição da morte, a maldição da enfermidade, a maldição da miséria, a maldição da depressão, a maldição da solteirice, a maldição não sei do que mais, não é? As pessoas vão colocando tanta coisa nesse pacote. Na minha família é assim, assim assado. Na minha família o povo prospera e quebra. Na minha família os casamentos não dão certo. Na minha família o povo não casa. Na minha família não prospera. A minha família tem um problema de câncer. Na minha família tem um problema de depressão. Essa família não é a sua mais. Você tem um parentesco com eles, mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, estão vivendo em novidade de vida, porque nasceram agora do Espírito. E na linhagem divina não há maldição, porque Jesus cumpriu todas as condições e morreu no seu lugar. Amém, irmãos? Veja, a história dos dois não impediu Deus de abençoá-los. Você pode pensar que está desqualificado para as bênçãos de Deus, porque você vem de uma família que não serviu a Deus. E você pode ter muitas razões pelas quais você pensa que não merece isso. Mas lá em Efésios, no capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo fala uma coisa poderosa. A Bíblia diz que Deus nos adotou na sua própria família. Como Jacó fez com Manassés e Efraim, Deus, cheio de misericórdia, diz para você nessa noite: apesar do seu passado, apesar dos seus erros, apesar da sua família, do que eles fizeram, vocês agora são meus filhos. Foi isso que ele fez. Ele falou para José: eu estou adotando os seus filhos como meus. Eu estou tirando eles dessa linhagem de maldição e colocando eles numa linhagem de vida. Deus te escolheu um dia. Deus colocou a mão sobre você e te separou. Não éramos filhos, mas Ele nos escolheu para sermos filhos dEle, apesar do nosso passado. Você é aquele que fará com que
toda a sua descendência seja abençoada. Agora, olha que coisa incrível que acontece aqui. Veja, esses 2 meninos, eles eram os netos. Houve uma situação que não é normal aqui. Quem era para receber a herança? O José. Porque ele é que é o filho. E depois, quando ele ficasse velho, ele iria abençoar os netos, os filhos dele, os netos do Jacó. Não é assim que acontece? Quando o seu pai morre, a herança vai para os seus filhos? Não, vai para você. Quando você fica velho, vai morrer, aí você passa a herança que você recebeu do seu pai para os seus filhos. É ou não é? Mas aqui aconteceu uma coisa. Jacó, ele fez acontecer o que demoraria 50 anos, acontecer de uma hora. No momento que ele diz, eles são meus netos, mas o meu favor o alcançou, e eu vou fazer acontecer com eles o que demoraria um tempão para acontecer normalmente. Eu vou passar eles na frente. É como se o seu pai fosse um homem tão rico, tão rico, tão rico, e você já tivesse tão abençoado, e ele falasse: olha, meu filho, eu tenho para você também, não se preocupe não, mas eu vou adiantar a herança para os netos. É glória, né? Você já está sentindo aí a bênção. Olha o que Deus está fazendo. Ele está adiantando a bênção. Eu estou aqui nessa noite para te contar uma coisa. No momento que Deus te assumiu como filho, Ele vai fazer na sua vida o que lá fora demoraria 50 anos, Ele vai fazer em 5. O que demoraria 10 anos, Ele vai fazer em 1. Deus vai adiantar a bênção na sua vida. Deus vai remir o tempo para você. O que seria tão longo, tão demorado, vai acontecer muito mais rápido do que você estava imaginando. Foi o que aconteceu com esses 2 aqui. Eles estavam recebendo a herança que não mereciam receber naquele momento. Não tinha nada a ver com merecer. Existem coisas que demorariam anos na sua vida para serem conquistadas. Anos às vezes para sair de uma dívida. Anos para ser liberto de um vício. Anos para assumir novos padrões de vidas. Anos para ver um casamento restaurado. Mas Deus fará por você o que fez por esses 2 garotos. Ele vai te lançar anos à frente. Você verá as coisas acontecendo na sua vida mais rápido do que você imagina. Ouça o que eu estou te falando nessa noite. Eu estou te dando uma palavra profética. Eu profetizo na sua vida. Você verá acontecendo na sua vida coisas que demorariam anos, vão acontecer muito mais rápido do que você estava imaginando. A bondade de Deus está sobre a sua vida. Você vai ser surpreendido. Para você o tempo não é normal, porque o Senhor te favoreceu. Prepare-se, porque muito em breve a sua vida vai mudar muito. Há muito favor aqui. Nós estamos debaixo de uma promessa. No final deste ano, na Conferência Mundial de Pastores, que acontece todo mês de dezembro, Deus sempre nos dá uma palavra profética para a igreja. E a palavra desse ano é que Ele faria em 2 anos o que demoraria 10. Ele faria em 1 ano o que demoraria 5. E essa palavra é para você. O que você está esperando será muito mais rápido do que você estava imaginando. Porque o Senhor é que tem dito. Porque você, no meio da crise, no meio do problema, você apenas levanta a mão e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, apesar de parecer tudo contrário, apesar de eu não estar vendo, eu decido continuar crendo na sua palavra. Deus vai honrar a sua vida, porque no meio da tribulação você tem perseverado em olhar para Ele. Agora veja, as pessoas não entendem a bênção na sua vida. O que você... Ele falou, ó, esses 2 meninos agora que são meus netos, vão ser meus filhos igual aos meus outros 2 filhos. Ou seja, Ele colocou na condição igual. O
que você acha que aqueles 2 filhos de Jacó pensaram? Mas esse negócio está errado. Esses meninos novos chegaram agora e já vão receber posição igual nós que somos filhos. Isso não é justo. Não é mesmo. A bênção de Deus, o favor de Deus nunca é justo. O favor de Deus sempre é imerecido. Quando Deus fizer na sua vida, olha para cá, o que Ele tem para fazer, as pessoas vão olhar e vão dizer: como? Essa pessoa não merece. Essa pessoa eu conheço ela, eu sei a história dela. Não podia ter acontecido isso com ele, mas aconteceu, porque o favor te alcançou. O favor te alcançou. Não se assuste, Deus te der para casar alguém que você nem imaginava. Zé, né? Aconteceu com você, olha aí. Comigo também. Oh, o Senhor é tão bom. Veja, quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, vai haver perseguição. Vão dizer: isso é sorte, isso não acontece. Mas nós sabemos que é favor. Você não tem que convencer ninguém a gostar de você. Deixa eu te falar algo, amado. Existem pessoas que simplesmente não aceitam o seu sucesso. Elas vão criticar, elas vão falar que não é bem assim, elas vão falar que isso é sorte, elas vão falar que isso aí é aparência. Elas vão tentar diminuir de toda maneira. Não se preocupe com essas pessoas. Não dê explicações. Não fique explicando como que as coisas aconteceram. Há pessoas que nunca vão se alegrar com você. Eu não vou onde eu sou tolerado, eu só vou onde eu sou celebrado. Porque o que eu quero fazer lá? Eu não tenho, você sabe, tem irmãos que ficam constrangidos com o favor, não é? Nossa, que carro, hein? Não, isso aqui é porque eu comprei no leilão, foi um baratinho. Irmão, para de dar explicação. Para de explicar a bênção. Quando alguém perguntar, você fala: é só o começo, querido. Não tenha vergonha do favor de Deus na sua vida. Não tenha vergonha. Amém? Apenas exalte o nome dEle. Pare de explicar. Não se desculpe pelo favor recebido. Você não escolheu, foi Deus que te escolheu. Não perca tempo com pessoas que não celebram as suas vitórias. Essas pessoas não podem andar com você. Mas Deus cruza os braços, que é o que realmente eu quero falar nessa noite. A Bíblia fala então que Jacó chamou os filhos de José do seu lado para abençoar. E como eu disse, no Antigo Testamento, esse era um momento muito importante. A bênção do pai era muito significativa e respeitada. O que o pai falava sobre os filhos nos seus últimos dias tinha grande peso na vida dos filhos, afetaria aquilo pro resto da vida. E como parte da tradição, o filho mais velho ia receber a porção dobrada do pai, colocando a mão direita sobre a cabeça dele. E José colocou o seu primogênito Manassés à direita de Jacó, e o Efraim, que era o segundo, na mão esquerda, porque essa era a tradição. No entanto, a Bíblia diz que Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre o segundo, sobre o improvável, sobre o que não era para receber, Efraim, e a sua mão esquerda sobre Manassés, e liberou a bênção. E a Bíblia fala então que José, vendo aquilo, ele não gostou. Ele disse: não. Mas Jacó falou: não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não sigo a lógica. Eu abençoo segundo a direção do Espírito. É isso que ele estava dizendo. Essa é a história. Ela mostra que Deus nem sempre abençoa da maneira que nós imaginamos. Deus abençoa de maneira surpreendente. Olhando, você fala: não, aquele ali é que vai herdar tudo. Não diga isso, você não sabe. As escolhas de Deus não são como as nossas. Deus ama
colocar em primeiro o último. Deus ama pegar o que não podia ser e levanta ele para glorificar o nome dele. Deus ama pôr a mão direita sobre a cabeça do segundo e não do primeiro, para que ele seja o primeiro. Deus ama escolher o que não é para envergonhar o que pensa que é. Deus escolhe, e Deus tem maneiras diferentes de abençoar. Efraim não era o próximo da fila, não era qualificado, não merecia, mas Deus ignorou a tradição e fez o extraordinário, saltou na frente. Deus está mostrando como que Ele pode levar aqueles que estão lá atrás, na fila, aqueles que não têm posição, aqueles que se sentem deixados de fora, rejeitados, e colocar na frente. Deus ama fazer isso. Essa é a história da bondade, do favor de Deus. Deus gosta de escolher pessoas que os outros pensam que não são qualificadas. Não são qualificadas, não poderiam estar ali. Deus escolhe esses. Não acredite nas mentiras que impedem as pessoas. Você pode ter cometido muitos erros. Você pode não ser uma pessoa tão talentosa, mas Deus ama mostrar sua graça em gente como você. Talvez você já errou muito. Talvez você é muito tímido. Talvez você não tem coragem, você tem medo, você é inseguro, você tem tantas coisas. Você fala, meu Deus, meu futuro é horrível. Quando eu olho para mim, Deus ama escolher pessoas como você, para mostrar o favor dEle. Se você é fraco, Deus vai mostrar a força dEle. Se você é incapaz, Ele vai manifestar a capacidade dEle na sua vida. Ele vai surpreender você e vai surpreender aqueles que estão à sua volta. Deus está prestes a cruzar os braços e colocar você numa posição que você jamais poderia ocupar. Eu sinto essa palavra no meu espírito nessa noite. Há pessoas aqui que você não é capaz de estar no lugar que Deus está para te colocar, mas o Espírito de Deus está te dizendo: eu cruzei os braços sobre a sua cabeça. Outros estavam escolhidos pelos homens, mas eu escolhi você. Eu cruzei os braços e mudei a história, e mudei o que estava programado. É o favor de Deus, é a mão de Deus. Uma posição para a qual você não estava qualificado. Não era você o próximo. Você está prestes a entrar num favor inesperado. Uma promoção inesperada. Um casamento inesperado. Uma cura inesperada. Você pode pensar que aonde você está agora já é o máximo, já deu tudo que podia dar. Talvez tudo isso seja verdade, mas há uma coisa que muitas pessoas não sabem: Deus vai cruzar os braços e liberar um favor sobrenatural sobre a sua vida, e que vai surpreender você. Muitas vezes eu disse isso de mim. Eu ando com o pastor Aloysio há 30 anos. Quantas vezes eu falei: Deus, eu não tenho condição de andar ao lado do pastor Aloysio. Quantos irmãos muito melhores, quantos pastores muito mais eloquentes, muito mais seguros, muito mais capazes. Mas é assim que Deus faz. Ele cruzou os braços. O pastor Aloysio, ele foi ordenado numa situação que 3 ou 4 pastores do grupo dele, de amigos, estavam sendo ordenados. Ele não ia ser, porque ele não era visto como alguém capaz de ser um pastor. Você sabe por que ordenaram o pastor Aloysio? Porque eles falaram assim: não, vamos ordenar ele também, para ele não ficar chateado.
Mas eles não sabiam que naquela hora era Deus cruzando os braços. Depois, o pastor Luiz não pregava, só os outros 4. Porque o pastor Luiz tinha uma dicção muito ruim. Ninguém entendia ele. E eles disseram, não, nós não vamos colocar ele para pregar, porque ele não sabe falar. Mas Deus cruzou os braços de novo. Você vê ele falando hoje, você fala, nossa, ele nasceu com um dom. Foi não, Deus cruzou o braço. Quando eu já participava com ele, uma ocasião que teve um evento em São Paulo, do Morris Cerulo, e eles ofereceram para o pastor Aloysio e os seus discípulos irem de graça para esse evento. E nós fomos, eu fui junto. E eu lembro do pessoal chegar para ele e falar, olha, Aloysio, você não tem o estilo assim de um grande líder, chegar e se posicionar, impor, abafar, né? Passar segurança. Não, você é um cara meio, você não combina com você não tem esse estilo de uma grande liderança. E ele disse que ficou ouvindo aquilo. Ele falou, vamos ver onde vai dar isso. Mas eles não sabiam que mais uma vez Deus cruzaria os braços. E fez o que fez. Quando eu fui ser ordenado, a pastora Luísa apresentou meu nome na igreja de onde nós viemos, não era Videira. Ele só me contou isso 10 anos depois que eu era ordenado na Videira, graças a Deus. Mas ele falou, mas no dia que eu falei seu nome, eles faltaram rir lá. Você enlouqueceu? Você quer ordenar um Naor? Não tem a mínima condição de ser pastor. Talvez fosse verdade mesmo, mas o que eles não sabiam é que Deus ia cruzar os braços. Eu nunca tive condição de estar em todos os lugares que Deus me colocou, mas Deus cruzou os braços. Eu acho que tem pessoas que ficam com raiva, porque não podia dar certo isso. Eu não podia ser vice do pastor Luiz, nem de ninguém. Mas quando Deus resolve cruzar o braço na cabeça de alguém, não tem que explicar. Nessa noite, os braços de Deus se cruzam na sua cabeça, e Ele vai fazer na sua vida, e as pessoas vão ficar chocadas. Você vai ficar chocado, porque Deus te escolheu. Você vai surpreender, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. Esaú era o preferido do pai dele. Esaú era o bom filho, era o primogênito, que merecia ser abençoado. Deus cruzou os braços e abençoou Jacó, aquele que era o enganador, aquele que não merecia, que fazia tudo errado. Deus falou, eu vou abençoar você, porque você não merece ser, e eu vou glorificar o meu nome na sua vida. Os irmãos de Davi eram todos mais velhos, maiores, capazes de sair à guerra, mas Deus cruzou as mãos e falou, ele vai ser o rei. Eu escolhi o que não é, eu escolhi o que nem lembraram de Davi, quando Samuel foi lá ungir eles, nem lembrava. Ele que perguntou, mas não tem mais ninguém. Tem um que está lá no campo, que não era nada, não era ninguém, mas Deus viu, Deus escolheu, Deus cruzou as mãos. Quando Deus cruza os braços, Ele pega você, que era aquele aluno do fundão. Eu não vou perguntar aqui quem foi aluno do fundão, não. Olhando para você, talvez você mesmo diz, aqueles amigos meus que são Caxias, eles vão arrebentar. Eu não estou mandando você ser do fundão, não. Só estou te dizendo que apesar de ter sido, Deus vai pegar você lá do fundão e colocar lá no trono, por causa do favor de Deus. Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida, porque não é o seu mérito, é a mão do Senhor. De um lugar de desprezo, ouça o que eu estou te dizendo. O Espírito de Deus me diz essa noite, para algumas pessoas aqui, eis que o Senhor te diz, de um lugar de desprezo,
eu te colocarei num lugar de influência, porque eu estou cruzando os meus braços sobre a sua cabeça. Há pessoas aqui nessa noite que estão num lugar de vergonha. O Senhor te diz: eu cruzei os meus braços sobre a sua cabeça, e do lugar da vergonha eu te colocarei no lugar de honra, para glorificar o meu nome. Gideão disse para o Senhor: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor de Israel, e na minha casa ela é a menor, e eu sou o menor dos meus irmãos, o mais fraco, tem mais medo. E Deus virou para Gideão e falou: vai na tua força. Mas como é isso, Deus? Ele estava dizendo que ele era o mais fraco, o Senhor fala: vai na sua força. É porque para Deus a sua fraqueza é força. Olha para cá, eu não sei qual é a sua área fraca, mas ela é a chave de Deus. Na sua fraqueza, você vai experimentar o maior poder de Deus. Deus chama fraqueza de força, porque na fraqueza, Deus põe a força dele. E todo mundo sabe, ele é fraco nessa área. Como que ele pode estar sendo forte? Só pode ser Deus. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Na sua fraqueza, Deus será glorificado com a força dele. Você está aqui nessa noite, essa é uma noite profética. Há pessoas aqui que muitas vezes disseram: eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, eu não sou capaz disso, isso eu não consigo, isso eu não sei fazer. Mas o Senhor te diz: eu vou glorificar meu nome nessas fraquezas. E você vai ficar surpreendido com o que eu vou fazer, na onde você não era capaz de fazer. O Senhor vai levantar você aí, e isso será glória ao nome dEle. Você pode ter milhares de razões. A equipe de louvor pode subir. Você pode ter milhares de razões porque os seus sonhos não podem ser alcançados, ou porque não tem como sair desse problema. Mas o Senhor nessa noite está aqui para te dizer: eu estou prestes a cruzar os meus braços na sua cabeça. Ele vai te mostrar um favor inesperado e imerecido. Você não era qualificado para isso. Você não era o próximo da fila. Não estavam pensando em você. Mas de forma inesperada, Deus cruzou os braços. Essa noite, você veio aqui, você não estava esperando por isso. Deus te pegou, Deus te surpreendeu. Esse tempo cinza acabou. Amanhã o sol vai estar brilhando sobre você. Você vai voltar a sonhar, porque Deus cruzou os braços sobre a sua cabeça nessa noite. Nessa noite de ceia, Deus virou o braço para o seu lado e você ficou surpreso. Como? Eu não sou o primeiro, eu não sou o mais capaz, eu não sou o próximo da fila. Eu errei tanto, pastor. Eu cometi tantos erros. A vida inteira eu fui criticado. Eu nunca fui o melhor aluno. Eu não sou o melhor filho. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser alguma coisa. Mas Deus escolheu você. Deus escolhe os que não são para envergonhar os que são. Ele escolhe os pequenos para envergonhar os grandes. Ele escolhe os últimos da fila para dizer que Ele é Deus, que o nome dEle é glorificado. E nessa noite, milagres estão acontecendo aqui. Você vai me contar daqui uns tempos o que aconteceu,
Mas hoje Deus está dizendo para você: levante a sua cabeça, porque o tempo da vergonha acabou. Eu estou mudando a sua sorte, porque os meus braços estão cruzados sobre a sua cabeça. Gostaria que você ficasse de pé. Deus vai colocar a mão direita sobre a sua cabeça nessa noite.